Olá, tudo bem? Leão Digital aqui. Vou ler uma notícia com vocês aqui e a gente vai fazer algumas análises, ok? Vamos lá, vamos para a notícia. A notícia é no site valor.globo.com, tá? Valor econômico. O título é o seguinte: Johnson Johnson tem lucro líquido de 5 bilhões de dólares no primeiro trimestre, queda de 52,4% na base anual. A companhia registrou receita líquida de 24 bilhões, o que representa uma alta de 9,9% na base anual. A notícia, o autor é Adriana Peraita, no dia 14 de 4 de 2026, ok? Então, a fabricante de produtos de higiene pessoal e medicamentos, Johnson Johnson, apurou um lucro líquido de 5 bilhões no primeiro trimestre deste ano, 52,4% ao registrado em igual período no ano anterior. A empresa com sede em New Brunswick, em Nova Jersey, divulgou resultados trimestrais na manhã desta terça-feira, dia 14. A companhia apresentou um lucro líquido ajustado por ação de 2,7 no trimestre, levemente superior aos 2,68 dólares esperados por analistas. Nos 3 meses iniciais do ano, a receita líquida da empresa totalizou 24 bi, o que representa uma alta de 9,9% na base anual. Nos Estados Unidos, o faturamento da Johnson Johnson cresceu 8,3% para 11,3 bilhões, né? Já as operações internacionais ampliaram a receita em 11,9% para 9,58 bilhões. As despesas com vendas publicitárias e administrativas avançaram 18% em relação ao primeiro trimestre de 2025, para 6 bilhões. No ano passado, o resultado líquido da Johnson Johnson também foi ajustado por uma soma de 7,32 bilhões na linha de outras receitas. A companhia anunciou também uma revisão das estimativas para os resultados consolidados deste ano, passando a esperar uma receita líquida de 100,8 bilhões no ponto médio da projeção, ante a cifra de 100,5 bilhões esperada anteriormente. Já o ponto médio da projeção para o lucro ajustado por ação agora indica 11,55 contra 11,53 antes. Aqui é Johnson Johnson. Eu vou ler junto com vocês aqui algumas anotações que eu vi aqui, né? Bem, a análise que a gente pode fazer bem direta, né? É que o cenário não é de leve queda, é de uma queda forte no lucro, mesmo com o crescimento ali da Johnson, tá? Bem, a Johnson, eu anotei aqui, ó, lucro líquido caiu de 52,4%. Isso é uma queda significativa, não leve, tá? A receita cresceu 9,9%, ou seja, a empresa ela vendeu mais. Então tem esse ponto aí. Isso não significa necessariamente que a empresa piorou operacionalmente. Então, por que isso aconteceu? Qual foi o motivo principal da queda? O que o texto nos diz, né? Em 2025, houve um ganho extra de 7 bilhões em outras receitas. Está escrito lá, né? Não foi descrito, mas e essas outras receitas não são recorrentes. Em 2026, esse ganho não se repetiu, né? E também outra coisa que contribuiu para essa leve queda, essa queda e não leve queda, né? Essa queda significativa, é que as despesas cresceram 18%, que dá uma pressionada aí no lucro da empresa, ok? É claro que a gente tem que levar em consideração que a base de comparação está inflada, né? Então, 2025 a Johnson ela teve lucros, né, de 7 bilhões com outras receitas, né? E em 2026 isso não teve. Então a gente tem que fazer essa comparação aí, né? Por isso que dá essa queda forte no lucro de 52,4%, tá? Deixa eu ver outro. Então, ó, o ponto que a gente pode colocar, o crescimento operacional existiu, né?
Uma coisa, então, como é que a gente, quais seriam as que eu acredito que a Johnson pode fazer aí, né, para melhorar aí, né? Porque a gente viu que teve um crescimento das despesas de 18%. Crescer despesa não necessariamente é uma coisa ruim, tá? A gente tem que entender isso. Às vezes você precisa de investimento, né? Aumentar o seu investimento, aumentar um pouco a sua despesa para gerar lucro no futuro, tá? Então, o que tem que ser cortado são as despesas ruins, que seriam a ineficiência, né? Burocracia excessiva, desperdícios operacionais, custos administrativos inflados, né? Então, isso reduziria, né? Por quê? Você pensar, teve um crescimento de 18%, a gente tem que cortar, né? Não, né? Cortar ele pode piorar a empresa, porque se você cortar esses custos operacionais, né, a empresa ela isso pode atingir, por exemplo, pesquisas da empresa, que a Johnson é uma empresa que trabalha com pesquisas. Se você desenvolve menos suas pesquisas, você vai desenvolver menos produtos, vai ficar menos competitiva, né? Então, nem sempre você cortar despesas é o melhor cenário para a empresa, né? Você investe menos em marketing, você vai crescer menos, porque a sua marca está sendo menos visualizada, né? Então você não pode às vezes expandir para outras localidades, né? E essas outras localidades elas não você não ter lucros com ela. Então nem sempre você cortar, vamos cortar. Então teve o crescimento de 18%, então vamos cortar as despesas. Não é assim que funciona, né? Você tem que como eu coloquei aqui, né? Você tem que cortar despesas ruins, a ineficiência, né? Não despesas estratégicas, vamos dizer assim, ok? Essa foi a nossa análise aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.